retomar de onde eu parei, nós estávamos discutindo a interação de dois sólidos de Einstein que estavam confinados dentro de um ambiente adiabaticamente isolado do resto do universo. Então aqui eu estou representando um dos sólidos, o sólido A, que tem Na osciladores, QA unidade de energia, o sólido B, que tem NB osciladores, QB unidade de energia. Eles podem trocar energia entre si, está sendo representado por essas setinhas aqui, mas não trocam energia com o meio ambiente, porque essa parede os isola do resto do universo. Então eu posso dizer que o sistema formado pelos dois sólidos A e B está isolado do resto do universo, portanto a energia contida dentro desse recipiente é uma constante, tá certo? Mas a energia contida em cada sólido de Einstein não é constante. Eles vão trocar energia entre si até alcançar a situação caracterizada pelo equilíbrio térmico. Muito bem. Para a gente analisar o que vai acontecer ao longo desse processo, nós determinamos a multiplicidade de cada um dos macroestados desse sistema. Vamos relembrar esses três conceitos: o conceito de microestado, o conceito de macroestado, o conceito de multiplicidade. Um microestado está especificado nessa configuração que eu estou descrevendo, quando eu digo a você de que maneira as unidades de energia contidas no sistema A estão distribuídas entre os seus osciladores. Da mesma forma, para o sistema B. Então eu posso falar dos microestados do sistema A, microestados do sistema B e microestados do sistema total. Muito bem. Um macroestado do sistema total vai estar caracterizado quando eu disser quantas unidades de energia tem no sistema A. Já que a energia total está conservada, dizer quanta energia tem no sistema A equivale a dizer quanto tem no sistema B, já que a soma tem que ser constante. E aqui eu relembrei, eu reescrevi uma tabela que nós começamos a montar na aula passada, onde eu estou em cada linha especificando informações sobre um dos macroestados possível para esse sistema. O macroestado possível é um macroestado que obedece à conservação de energia. Então, se eu tenho 6 unidades de energia, um macroestado fica determinado se eu disser que 0 unidades estão no sistema A, 6 estão no sistema B. E aí nós calculamos quantos microestados do sistema completo estão associados a este macroestado. A gente fez isso usando uma fórmula que deduzimos na aula passada, uma fórmula envolvendo análise combinatória, não é isso? Calculamos a multiplicidade do sistema A, que é função apenas do número de unidades de energia que nele estão e da quantidade de osciladores de que ele é composto. Calculamos a multiplicidade do sistema B, a multiplicidade total é o produto dessas duas. E aí fizemos essa tabelinha que aqui está. Nessa tabelinha nós vemos que, em primeiro lugar, nós temos num total 462 microestados para o sistema completo, satisfazendo a conservação da energia. Certo? Então, se a minha condição de contorno for a energia se mantém constante, então eu posso dizer que qualquer um desses 462 microestados pode acontecer, em princípio. Nós vimos também, essa tabela nos mostra também, que para cada macroestado, a sua multiplicidade, quer dizer, o número de microestados a ele associado, é diferente. Esse número de microestados, ou essa multiplicidade, exibe uma simetria, e nós temos aqui, quando QA igual a 3, portanto, quando QB for também igual a 3, nós temos o macroestado ao qual está associada a maior multiplicidade. Muito bem. Claro que esse é um caso particular, no qual nós temos dois sistemas pequenos, dois sistemas idênticos, já que a quantidade de osciladores nos dois é igual. E, como esses números são pequenos, foi relativamente fácil montar essa tabela. Muito bem. Aí eu enunciei o que eu chamo de a hipótese, ou o princípio fundamental da mecânica estatística, que é o modelo, ou a teoria que a gente utiliza para descrever, do ponto de vista microscópico, a interação térmica.
A hipótese fundamental é que, num sistema isolado, em equilíbrio térmico, qualquer um dos microestados acessível ao sistema tem probabilidade igual a qualquer outro. Todos os microestados têm igual probabilidade de ocorrer. Tá certo? Essa é uma hipótese, isso faz parte de um conjunto chamado a hipótese ergódica. Eu não vou discutir, essa é uma hipótese que eu não vou provar, é impossível de ser provada. Mas eu vou partir dela com o argumento de que é a hipótese mais simples que eu posso conceber a respeito das diversas formas que eu tenho de distribuir a energia total num conjunto de 3 osciladores de um lado e 3 osciladores do outro. Se todos os microestados são igualmente prováveis, então o macroestado mais provável é aquele ao qual estão associados mais microestados. A nossa tabela mostra que esse é o estado simétrico, o estado onde 3 unidades de energia estão no sistema A e 3 unidades estão no sistema B. Vemos também que a probabilidade de ocorrência de um macroestado diferente deste não é nula, mas é significativamente menor a partir de um certo valor de Q, ou de QA, passa a ser significativamente menor do que a probabilidade associada ao macroestado mais provável, aquele de maior multiplicidade. Chamei a sua atenção para o fato de que esse estado, por exemplo, esse macroestado, ao qual estão associadas 28 microestados, tem um quarto do número de microestados do estado simétrico. Portanto, a probabilidade de ocorrência dele é 4 vezes menor do que a probabilidade de ocorrência deste. Se eu iniciar essa troca energética entre A e B na primeira configuração, no primeiro macroestado, então, se eu esperar algum tempo, vai ser muito mais provável encontrar a distribuição próxima da distribuição simétrica do que uma distribuição assimétrica. Tá certo? Este fato vai se tornar cada vez mais pronunciado à medida que eu aumento o tamanho do meu sistema. Então, eu faço um segundo exemplo, ainda envolvendo a interação de 2 sólidos de Einstein, só que agora eu aumento o tamanho dos sistemas, aumento a quantidade de energia disponível para esse conjunto de sistemas e torno os 2 sistemas diferentes, tamanhos diferentes. Então, aqui o sistema A tem 300 osciladores, o sistema B tem 200 osciladores, e eu tenho 100 unidades de energia distribuídas entre esses sistemas A e B. E aí eu monto uma tabelinha igual à primeira. Claro que essa dá muito mais trabalho de montar, por isso eu não vou fazer em detalhe. Aqui está escrita a primeira linha. Outra vez, montar cada linha não é difícil, porque nós vamos usar exatamente a fórmula de cálculo de multiplicidade que nós deduzimos na aula passada. Outra vez, um quociente de 2 fatoriais. Só que como os números são muito maiores, esses fatoriais também vão ser muito maiores. E olha só a primeira linha. Se eu não tenho nenhuma energia no sistema A e todas as 100 unidades estão no sistema B, a multiplicidade do sistema A é 1, porque só há uma maneira de eu distribuir nada entre os osciladores, né? Mas distribuir 100 unidades de energia em 200 osciladores, eu tenho muitas maneiras distintas. 2,8 vezes 10 elevado a 81, um número grande. E o produto das duas, que dá a multiplicidade total, dá, portanto, 2,8 vezes 10 a 81. Eu levaria mais ou menos 1 dia e meio para montar essa tabela inteira aqui no quadro, de modo que eu apenas copiei as partes mais importantes dela, que são aquelas linhas que estão associadas aos valores de QA próximos de 60. Parênteses, veja que agora o estado mais provável, ou seja, o estado que está associado a maior multiplicidade, não mais vai ser o estado simétrico, porque os 2 sistemas não são iguais. Tá certo? O sistema A tem 300 osciladores, o B tem 200, e por isso o macroestado mais provável não vai ser mais aquele que divide ao meio a energia. É lógico a gente, de cara, intuir que o sistema A, no estado mais provável, vai ter mais energia que o sistema B. De fato, o que vai ser relevante é a quantidade de energia por oscilador. Esta vai ser igual nos 2 casos. E não é à toa, já é um trailer, que
Futuramente nós vamos ver que a quantidade de energia por oscilador vai ser associada à temperatura. Tá certo? Então veja aqui o estado onde QA é 60 e, portanto, QB é 40, dividindo as 100 unidades de energia de forma proporcional ao número de osciladores em cada um, é o estado cuja multiplicidade total é 6,9 vezes 10 a 114. Os macroestados que têm QA próximo de 60 têm multiplicidades parecidas também, tá certo? Então eles têm probabilidade semelhante ao estado QA igual a 60. O importante aqui é outra vez comparar a multiplicidade desse estado com a multiplicidade de estados que têm QA significativamente diferente de 60. Por exemplo, esse primeiro estado aqui, onde a multiplicidade é da ordem de 10 a 81, veja que o quociente desses dois números é o que interessa, na verdade, é quanto esse estado é mais provável do que o outro, vai dar 10 elevado a 20 mais 3, 33. Quer dizer, a relação de probabilidades é 10 elevado a 33. Esse estado é 10 elevado a 33 vezes mais provável do que esse. É claro, outra vez, que se eu começo a interação com toda a energia no sólido B, e se eu espero o tempo suficiente, eu devo prever que, na situação de equilíbrio, o macroestado que vai se apresentar vai ser um macroestado próximo desses que aqui estão. Logo, vai haver uma tendência da energia sair do sistema B e ir para o sistema A. Tá certo? Veja que esse fluxo de energia de um sistema para o outro é exatamente o que eu chamei no passado de calor. O processo de transferência de energia que não está associado à realização de trabalho mecânico. Está associado à diferença de valores de uma certa quantidade, que é a que vai dizer para a gente quem é que cede energia para o outro. E essa quantidade, a gente já anunciou, vai ser a temperatura. Importante é você, por exemplo, tentar determinar qual é a probabilidade de você ter um estado no qual a QA é menor que 30 ou maior que 70. Veja que são estados simétricos outra vez, né? E se você somar a probabilidade de todos esses estados, ou seja, somar as multiplicidades e dividir pela multiplicidade total, que é essa que aqui está, o resultado é menor do que 10 a menos 6. Quer dizer, se eu deixo esse sistema evoluir e observo ele 10 elevado a 6 vezes, só agora, só depois de observá-lo 10 elevado a 6 vezes, é que eu vou ter uma chance de encontrá-lo num desses estados aqui. Eu vou adiante, se QA é menor do que 10 ou maior do que 90, eu estou mais perto das extremidades, essa probabilidade passa a ser 10 a menos 20. Tem que fazer 10 a 20 observações para ter chance de encontrar uma vez num desses estados bastante assimétricos. Lembrando que a idade do universo é menor, a ordem de 10 elevado a 18 segundos, eu teria que fazer 100 observações a cada segundo para que, ao longo da idade do universo, eu tivesse chance de encontrar o sistema uma vez num desses conjuntos de estados. E é esse comentário a respeito de probabilidade que vai nos levar à noção física de irreversibilidade. Não quer dizer que seja impossível encontrar o sistema num desses estados que eu estou mencionando aqui embaixo. Só que a probabilidade de encontrar o sistema nesses estados é tão pequena que, do ponto de vista prático, ela é nula. E veja que eu estou aqui fazendo esses comentários para um sistema que, do ponto de vista macroscópico, é ainda muito pequeno. E você viu o quanto isso muda quando eu vou aumentando o tamanho do sistema. Tá certo?